saúde global. E a gente sabe da nossa responsabilidade como país, em 2050, de liderar principalmente o sul global na produção sustentável de alimentos, dentro de condições que não são as mais fáceis, e nós sabemos disso, porque há 50 anos atrás, os nossos solos, na sua maioria ácidos, não eram aptos à agricultura. E a ciência mostrou que a solução para uma agricultura sustentável, para uma agricultura pujante nessa região equatorial do mundo, vem a partir, é possível e vem a partir da ciência. Então, como a gente está falando esse ano de um ano em que o Brasil recebe a Conferência do Clima, é importante a gente trazer a dimensão dos efeitos que as mudanças climáticas podem trazer, nos padrões de precipitação, nos padrões de médias, mínimas e máximas de temperatura e do aumento dos eventos extremos, e o que diz o IPCC, que nós, como país, temos representantes lá, em que a gente pode trabalhar desde o cenário menos otimista, de se chegar a 6 graus, em termos de aumento médio da temperatura global, até a meta que estamos pactuando e que vamos tentar inspirar e liderar pelo exemplo, que é o 1,5 grau. Mas para isso, sabemos que todos os setores e todos os países, principalmente aqueles que tiveram mais contribuições históricas, todos teremos que pactuar em políticas nacionais de redução de emissões. Eu trago aqui o balanço das emissões globais e brasileiras. Então, o Brasil, hoje, ele contribui com cerca de 2,33% das emissões globais dentro dessa pizza planetária, e a agricultura brasileira, ela contribui com cerca de 1% das emissões globais. Porém, quando a gente olha o nosso balanço nacional, a agricultura ou a agropecuária, ela contribui com 27%, e o peso maior vem, na verdade, da mudança de uso da terra. E essas alocações não podem ser confundidas. Uma coisa é as áreas efetivamente utilizadas para a agricultura, e a outra coisa são os efeitos das mudanças de uso da terra e floresta, que muitas vezes são movidas por atividades ilegais. E aí, um compromisso do governo brasileiro de combater as atividades ilegais e de buscar políticas para zerar o desmatamento ilegal. Vamos lá. Então, a ciência da mudança do clima, ela vai ser muito importante, ela é muito importante, e ela terá imenso impacto sobre essa interface com os setores agrícolas. Algumas regiões do planeta, que hoje são pouco aptas à agricultura, podem vir a se tornar aptas à agricultura, mas a gente que está no cinturão tropical vai sofrer efeitos, especialmente nas áreas de pastagem, e a gente sabe que o Brasil é o maior exportador de proteína do planeta. Nós temos uma área considerável de uso da nossa agropecuária para pastagens. A gente também tem, a gente sofreu isso no ano passado, de forma menos severa esse ano, graças a Deus, e também as políticas públicas que estão em implementação, a incidência de queimadas, e a gente também tem uma perspectiva de redução de área viável, principalmente para o cultivo de frutíferas. Lembrando que o Brasil também é um grande exportador de frutíferas. Eu já falei sobre isso, o desafio desse cinturão tropical, o que o Brasil faz parte, com solos ácidos e com poucos nutrientes, e os nossos desafios comuns e oportunidades e soluções conjuntas. E eu quero, Ricardo, dizer para você que eu acho que esse é um ano de grande oportunidade para a gente posicionar essa agricultura, para a gente poder mostrar o que a gente construiu nos últimos 50 anos e poder dizer que nós não só exportamos alimentos, mas exportamos tecnologia e inovação, e que queremos compartilhar isso dentro de uma agenda global. Bem,
Já falei um pouco que o Brasil ele foi celeiro, né, de uma revolução da agricultura tropical, principalmente quando a gente pensa que o cerrado não era utilizado e que hoje boa parte da produção de grãos brasileiras vem do cerrado. Muito se fala sobre a pressão sobre os nossos ecossistemas, mas é importante trazer que a gente teve 5 vezes, o aumento de produtividade foi muito maior do que o aumento de áreas agricultáveis, né? A trajetória da nossa agricultura baseada em ciência passa de uma agricultura focada na produção para uma agricultura de alimentos, né? Para uma agricultura hoje multifuncional que produz alimentos, que produz fibras, que produz energia e que produz serviços ambientais, né? Então, não são só, né, os ambientes naturais que produzem serviços ambientais. As áreas agrícolas também produzem serviços ambientais e a gente tem que mapear, quantificar e tem cada vez mais oportunidades dentro, especialmente no mercado de carbono, que vem sendo regulamentado pelo Brasil, e pelo mercado de biodiversidade, que foi pactuado na Colômbia na última Convenção da Biodiversidade. Isso traz inúmeras oportunidades para o Brasil e não só, novamente, pelo nosso espectro de áreas protegidas, mas também pelo espectro de áreas produtivas bem manejadas. Então a gente diz que a trajetória da agricultura brasileira passou por vários passos, uma expansão, né, de culturas temperadas para regiões tropicais e até semiáridas, né? O que dizer de hoje a fruticultura brasileira está localizada na região semiárida do Brasil? Isso é uma coisa impensável há 50 anos atrás e é possível com ciência, com setor produtivo pujante e com políticas públicas. E, enfim, a Embrapa, desde a sua criação, sempre teve como pilar a sustentabilidade, não só o desenvolvimento de produtos, mas de sistemas produtivos sustentáveis, e hoje trabalhamos cada vez mais com essa função, com essa visão multifuncional da agricultura. É bem importante a gente trazer aqui um perfil dos produtores brasileiros, que vai desde o pequeno produtor rural, da agricultura familiar, até uma agricultura, uma produção altamente tecnificada, né? A gente, obviamente, tem um desbalanço muito grande no acesso a essas tecnologias. Às vezes, o problema, muitas vezes, não é a agricultura, o problema é a falta de acesso às melhores tecnologias, ao crédito rural, às condições para o desenvolvimento de uma agricultura 4.0, 5.0, cada vez mais, que dialoga cada vez mais com a fronteira, né, do conhecimento tecnológico, seja ele digital, seja ele a nanotecnologia, enfim, e o próprio maior conhecimento sobre a nossa biodiversidade e a funcionalidade dessa biodiversidade em sistemas produtivos. E agora eu vou entrar de forma mais veemente de que forma a Embrapa ela vem ao longo dos seus 52 anos contribuindo com inúmeras políticas públicas, né, que ajudaram a tornar o Brasil hoje esse expoente da produção, novamente, não só de alimentos, mas de alimentos, de energia, de fibras e, eu diria, um grande exportador também de serviços ambientais. Então, quando a gente olha para essas políticas, Política Nacional de Segurança Alimentar, o Plano Nacional de Produção Orgânica, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o Programa Nacional de Bioinsumos, temos aqui o nosso colega que é da Embrapa, que agora está no mapa e que, enfim, tem uma liderança muito importante na Política Nacional de Bioinsumos, que é o Polidoro. A gente diz que a política está chegando agora, mas as bases dessa política já vem sendo construídas ao longo das últimas décadas, e também a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Isso principalmente quando a gente olha para aquele público que é o público da agricultura familiar, que hoje ocupa cerca de 3,7 milhões de propriedades rurais no Brasil. Mas a gente também vai falar agora das nossas políticas para esse setor pujante que exporta
alimentos e que é responsável por boa parte do equilíbrio da nossa balança comercial. Vou falar na sequência, mas eu quero trazer também um grande desafio, que não é só brasileiro, que é do mundo e que coloca a nossa agricultura como parte da solução climática. Hoje, um terço dos solos do mundo encontra-se em algum estado de degradação devido a práticas agrícolas insustentáveis. A recuperação dessas áreas agrícolas, ela pode aumentar a produção de alimentos em até 58% no mundo, com imenso potencial de sequestro de carbono. O Brasil está lançando, junto com a FAO, já anunciou há 2 semanas atrás e vai lançar durante a COP uma iniciativa que é um grande mutirão para a recuperação de áreas degradadas, principalmente áreas de pastagem degradada no mundo inteiro. E dentro da proposta, a proposta feita pelo Brasil junto com a FAO, a gente tem um desafio nacional de recuperação em 10 anos de 40 milhões de hectares, então novamente liderando pelo exemplo, mas a proposta é que esse desafio global possa ter como meta 100 milhões de hectares. E aí, transformar solos degradados, pastagens degradadas em sistemas de produção de alimentos com bom manejo tem o potencial de fixar, tirar da atmosfera até 2,5 gigatoneladas de CO2 equivalentes a cada 50 milhões de hectares convertidos em sistemas sustentáveis de produção. Então, novamente, os estudos mostram que o balanço de emissões de uma pastagem degradada que emite até uma pastagem manejada com sistemas integrados, com sistemas de plantios florestais que são capazes, com base em estudos científicos, em capturar então esse carbono da atmosfera e novamente ser parte da solução climática. Então hoje a gente ofertou, trabalhou com o mapa, um mapa nacional da qualidade das pastagens no Brasil, e a gente sabe que a gente tem muito a fazer no que diz respeito a ampliar nossa produção de alimento, melhorando a nossa capacidade de manejar esses ambientes agrícolas. E aí, nesse sentido, o governo lançou o Programa Nacional para a Conversão de Pastagens Degradadas em Agricultura Sustentável e Sistemas Agroflorestais, como eu já falei, uma meta ousada de 40 milhões de hectares em 10 anos. E nós já estamos performando isso. A gente já, no ano passado, depois o Polidoro pode me ajudar, mas eu acho que já teve um avanço de 3 milhões de hectares antes do lançamento do EcoInvest, que atualmente é a principal linha de atração para aqueles que querem entrar, para os produtores que querem estar junto conosco nessa jornada. E aí, quando a gente fala em tecnologias para a restauração, a conversão de pastagens degradadas, a gente está falando de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, a gente está falando de plantio direto, a gente está falando em fixação biológica de nitrogênio e de uso não só da fixação biológica de nitrogênio, mas de uma série de outros bioinsumos que hoje já estão disponíveis no mercado, mais de 1.000 bioinsumos hoje com registro no mapa. Só a Embrapa, esse ano, está lançando mais 6 novos bioinsumos, tanto para a parte de eficiência no uso dos nutrientes que estão disponíveis no solo, como eficiência hídrica para a proteção das raízes de estresse hídrico, entre outras funcionalidades desses bioinsumos que nós entendemos que são soluções baseadas na natureza. E agora eu vou falar um pouco para vocês das nossas tecnologias para os diferentes biomas. O Brasil é muito diverso, são muitas as nossas agriculturas e não é só uma solução que aponta um caminho para a diversidade das nossas agriculturas. Eu gostaria de falar que em maio desse ano a Embrapa lançou a sua Jornada pelo Clima. Nós temos feito debates a cada bioma com os diversos atores que fazem parte dessa pujante agricultura, desde o pequeno até o grande, desde os tomadores de decisão no âmbito municipal até federal e internacional. Nós
Nós já passamos pelo Cerrado, já passamos pelo Pantanal, já passamos pela Amazônia, já passamos pela Caatinga, já passamos pelo Pampa, e fica o convite, porque na semana que vem, no dia 8, vamos discutir, vamos finalizar esse debate pelo clima, diálogos pelo clima, na Mata Atlântica, em São Paulo, junto e em parceria com o Senar, com diversos parceiros, mas lá no Cubo Itaú. E aí, a Embrapa hoje, ela dispõe de mais de 1.700 tecnologias aptas à transferência de tecnologia, a transferência para o nosso público-alvo. A gente chama, né, mais de 1.700 ativos tecnológicos. Mas quais dele têm incidência direta sobre os temas da COP, que são mitigação, adaptação e resiliência climática? Nós fizemos uma curadoria e hoje no site da Embrapa, na nossa jornada pelo clima, a gente disponibiliza mais de 150 tecnologias para todos os biomas brasileiros. E eu vou trazer aqui, de forma simbólica, algumas dessas tecnologias, mas fica o convite para todos aqueles que estão conosco agora, ou que estão assistindo a nossa transmissão, ou que assistirão a essa transmissão na sequência, que busquem, né, o site da Embrapa, www.embrapa.br/COP30. Na parte de vitrines tecnológicas e tecnologias, vocês vão encontrar ali uma vasta, cesta de tecnologias disponíveis em todos os biomas. Então, quando a gente fala no bioma Cerrado, um dos nossos instrumentos hoje, ou uma dos nossos trabalhos mais importantes é o zoneamento agrícola de risco climático. No nosso balanço social de 2024, né, que 2025 a gente vai publicar no próximo ano, a gente mostra o impacto dessa tecnologia da Embrapa, essa tecnologia digital da Embrapa, liderada pela Embrapa Agricultura Digital, que fica em São Paulo, mas que tem a participação de pesquisadores em todas as nossas 43 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque ele é uma ferramenta que auxilia o produtor rural no planejamento da sua produção. As melhores épocas de plantio, mapeando as suas chances de perda, mostrando a janela de oportunidade, e ela é uma ferramenta muito importante para o seguro rural. A partir do momento em que o seguro rural começou a usar como parâmetro, né, para essa importante política, o Brasil teve uma economia de mais de 8 bilhões de reais anualmente, né, e de recurso esse que pode ser usado, melhor usado, em outras políticas públicas. E o que é mais importante, a gente tem uma parceria com o Tesouro Nacional, e uma parte desse recurso é revertido para a Embrapa para nos ajudar a incentivar a pesquisa e a continuar fazendo esse trabalho. E a gente está saindo agora do zoneamento agrícola de risco climático para o zoneamento níveis de manejo. Então, não somente dizendo qual é a melhor época para se plantar as diferentes culturas nas diferentes regiões brasileiras, mas também qualificando as nossas principais culturas, que níveis de manejo hoje que o produtor tem e aonde que ele pode chegar se ele usufruir da melhor tecnologia, da melhor inovação, das melhores práticas. E, uma vez embarcando nisso, que tipo de crédito que ele pode acessar, um crédito mais barato, que seja um incentivo dentro do programa de transição ecológica do governo. E aí a gente tem esse aplicativo que chama Plantio Certo, se o produtor quiser saber, mas como que eu uso, como é que eu acesso o zoneamento agrícola de risco climático? Através do nosso aplicativo Plantio Certo. Uma outra tecnologia da Embrapa que protege o solo, que sequestra carbono e que conserva a água e que já é utilizado em 70% da produção de grãos brasileiros é o sistema de plantio direto, né, que preconiza, obviamente, a proteção dos nossos solos contra a erosão, né, e que com isso é uma das bases do que hoje é chamado agricultura conservacionista, ou que está muito na moda hoje, que vai ser muito falado na COP, agricultura regenerativa, aquela que otimiza, né, os recursos ambientais e que inclusive é capaz de produzir biodiversidade. Outra tecnologia muito importante que, na verdade, a Embrapa tem o maior experimento mundial que fica em Sinop, no Mato Grosso, é o ILPF, que é produção
ação integrada lavoura, pecuária, floresta. Então, da mesma forma, ela otimiza o uso da terra, ela traz o sistema produtivo para outros patamares de produtividade, enfim, com melhores práticas de manejo e conservação do solo e que também tem rebatimento na redução da emissão dos gases de efeito estufa e que a gente já conseguiu comprovar que com o plantio de floresta é possível, inclusive, ter um balanço positivo com o sequestro de carbono. Já falei da fixação biológica de nitrogênio, que talvez seja uma das bases da revolução da agricultura brasileira e que gera uma economia anual, além de sequestrar carbono, além de, evitar a emissão de gases do efeito estufa, ela traz uma economia de 44 bilhões pela não utilização de insumos nitrogenados. Agora a gente vai dar uma passeada pelo bioma Caatinga, bioma único brasileiro, só nós temos esse bioma e tão importante, principalmente quando a gente trata de segurança alimentar, segurança hídrica e também outros tipos de oportunidade. A gente está falando agora, a gente saiu do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta e do plantio direto para grandes grãos, mas a gente também olha para o pequeno produtor e a gente tem então um sistema de plantio direto de mandioca, onde os agricultores, obviamente, também usando a melhor genética da Embrapa, ofertada especialmente, mas não exclusivamente, pela nossa Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica localizada em Cruz das Almas, na Bahia, é capaz de melhorar a qualidade do solo, garantir uma produção mais constante e sustentável, superando limitações de fertilidade natural do solo. A gente também tem um sistema que foi reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente, foi desenvolvido junto com a FAPEMIG e a Universidade Federal de... eu acho que é de Viçosa, né? Não estou lembrando agora o UCV. É uma solução inovadora e acessível para combater principalmente a fome e a miséria. Não deixa de ser um sistema integrado, ele é focado em minifúndios, tá? Não é nem na agricultura familiar, em minifúndios, que é uma característica, né, do Nordeste brasileiro, especialmente da Caatinga, onde ele visa, promover a segurança alimentar, mas trabalhar a produção de ovinos com a produção de ovos e de hortifrutis também. O objetivo principal é alimentar a família e os excedentes serem vendidos na comunidade dentro de uma economia circular, que também é um dos pilares aí dos nossos ODS e da Embrapa. A gente tem uma outra iniciativa muito interessante que está na Paraíba, né, a Embrapa lançou novos cultivares de algodão colorido, que são produzidos, né, em sistemas agroecológicos e orgânicos e que hoje já beneficiam mais de 2 famílias nessa região importante do semiárido brasileiro. No bioma Mata Atlântica, que é o bioma que nos acolhe nesse momento, a gente tem, né, o Bioas, que é uma tecnologia revolucionária que deixa que a Embrapa e o Brasil está oferecendo para o mundo, principalmente nessa COP, porque a gente passa da análise tradicional de solo, que analisa, né, a sua fertilidade e as suas propriedades físicas, e começa realmente a avaliar a qualidade química dos solos, olhando para as suas enzimas, avaliando, né, a partir disso a saúde do solo. A gente fala que é um exame de sangue do solo. Você é um agricultor que quer fazer agricultura regenerativa, que quer fazer uma agricultura conservacionista, você tem que entender a atividade biológica do seu solo e como você pode estimular essa atividade biológica muito mais do que simplesmente adicionar fertilizantes ou corrigir esse solo. E aí, essa publicação e essa tecnologia, hoje a gente tem diversos laboratórios credenciados no Brasil, acho que são 23 laboratórios que já estão credenciados no Brasil e outros laboratórios credenciados em outros países do mundo,
novamente, a gente exportando uma tecnologia que avança no sentido de mostrar, apontar os caminhos, criar, gente, uma coisa que é muito importante: métricas e indicadores que posicionam a nossa agricultura. Não adianta chegar para o mundo e dizer que a agricultura brasileira é sustentável. A gente tem que mostrar que a agricultura brasileira é sustentável com protocolos, com métricas, com indicadores que possam provar isso cientificamente, e é por isso que a Embrapa está aqui, do lado do produtor, do lado do governo brasileiro, dizendo que durante a COP a gente quer mostrar que existem soluções e que o grande desafio é um diálogo, né? Um mutirão para que a gente possa buscar quais são as melhores formas mais justas dessa transição a partir do financiamento climático, da cooperação global, especialmente a cooperação Sul-Sul, para que a gente possa compartilhar essas soluções. Já falei do tema dos bioinsumos, que hoje talvez seja um dos temas mais importantes da Embrapa, do que a gente chama da nova revolução da agricultura brasileira. Esses são alguns dos bioinsumos que a Embrapa hoje oferece, junto com parceiros, né, em ações de co-desenvolvimento e inovação aberta. A gente está aqui para falar de inovação. Inovação não se faz de forma solitária, né? Os desafios do mundo são desafios complexos e que precisam de soluções que englobem muitos atores, novos atores que há 50 anos atrás não estavam tanto no nosso radar como estão hoje. Então hoje, toda a linha de bioinsumos da Embrapa, ela é desenvolvida com empresas, ela é co-desenvolvida com empresas que são as que colocam esses bioinsumos no mercado. E agora, junto com o BNDES, somos parceiros também num edital que foi publicizado há 2 semanas atrás, que chama Cooperativas, também para trabalharem no tema de produção de bioinsumos on-farm. Bem, gostaria de apresentar para vocês também o Guia INAT, que é um aplicativo focado em agricultores, para que eles possam identificar, né, nos seus sistemas produtivos a fauna presente em cultivos agrícolas, normalmente, né, artrópodes, que são insetos, e que podem ser controladores naturais de pragas, evitando dessa forma, ou substituindo dessa forma, qualquer tipo de química que hoje está disponível no mercado. Porque o que a gente diz é que a gente tem que ter uma agricultura mais produtiva e uma agricultura que possa dialogar cada vez mais com o que o próprio agroecossistema pode oferecer. Mas, novamente, existe um processo de transição e entendemos que sim, para fazer a agricultura nos trópicos nós temos um grande desafio, e esse desafio, nós não somos de forma alguma, estou dizendo isso, porque no Congresso de Solos, havia na mesa que eu e o Bolívar participamos, havia um grande debate contra os agroquímicos. E a gente não é contra os agroquímicos, eles são necessários, mas a ciência, ela caminha para a busca de novas soluções. E eu quero só deixar isso bem claro: os agroquímicos, eles são necessários e têm que ser utilizados com recomendação de agrônomos dentro de boas práticas de manejo, porque aí eles não ameaçam nem a saúde humana, nem a saúde do meio ambiente. Eu estou indo aqui já praticamente no final. Vamos falar do nosso último bioma, o bioma Pampa, né, que passou no ano passado por um extremo climático com imensos impactos sobre a população como um todo, mas especialmente sobre o seu potencial agrícola. A Embrapa vem trabalhando desde então, com o apoio do governo federal, um grande projeto de recuperação dessas áreas de agricultura que foram afetadas pelas grandes enchentes. Então hoje a gente já oferta, né, seja para os governos locais, seja para o setor produtivo, um diagnóstico e proposição, né, de tecnologias, de boas práticas para mitigar os riscos das chuvas extremas na região da Serra Gaúcha. Para além disso, nós temos um programa que é muito importante, que é um programa balde cheio, focado para uma das principais bacias de leite brasileira, que também está localizada na região sul do Brasil. Então, a gente diz que é um conjunto de soluções integradas para aumentar a produtividade
produtividade do produtor com técnicas sustentáveis, mitigar, minimizar o potencial impacto das emissões de gases de efeito estufa dessa importante cadeia produtiva. E uma outra tecnologia é o Planeja Arroz APP para o planejamento do manejo e estimativa de produtividade de arroz irrigado. A gente sabe que o sul do Brasil é o principal, hoje responde, salvo engano, por cerca de 70% da produção de arroz para o Brasil como um todo. Então, a gente tem, é um sistema irrigado, é um sistema que emite e que a gente sabe que a gente pode minimizar, mitigar esses efeitos, reduzir esses efeitos também a partir do bom manejo. E, por fim, também um sistema extremamente importante, que também está na região sul, boa parte da nossa produção de suinocultura, é o tratamento de efluentes, que pode transformar, né, um problema em solução. Indo para os 5 minutos finais, eu até falei o último bioma, mas não é o último bioma, é o bioma Amazônia, mas eu vou passar muito rápido. E aqui a gente está colocando diversas tecnologias e produtos sustentáveis que são desenvolvidos pela Embrapa, não somente as 9 Embrapas na Amazônia, mas em parceria com Embrapas do Brasil inteiro, como é o caso aqui da agroindústria de alimentos, vários produtos que hoje estão no mercado, né, que foram desenvolvidos pela Embrapa, também em parcerias com startups, com empresas e que promovem a bioeconomia, que é uma das apostas do Brasil, né, para o desenvolvimento sustentável dessa região. Também temos investido muito em agricultura digital, né, então aqui a gente está usando inteligência artificial para identificação de espécies florestais na Amazônia. Também hoje essa solução já está sendo testada para a Caatinga, para ajudar na identificação de espécies florestais de interesse para a produção apícola, já que o Nordeste brasileiro e a Caatinga é uma das regiões com a produção de mel que mais exporta mel. E como fazer isso, né, de forma inteligente, usando a inteligência artificial. Outra tecnologia importante e também reforçando uma cadeia da bioeconomia, que é a cadeia, né, do que se chama bioeconomia azul, que vem das águas. Então a gente tem, o Brasil é detentor da segunda, de 20% da biodiversidade aquícola de água doce do planeta. E a gente pouco explora isso, mesmo no nosso mercado nacional. O tambaqui, o pirarucu, o filhote, tantos outros peixes. Hoje o tambaqui é um dos nossos carros-chefes da Amazônia e a gente já tem sistemas de criação de tambaqui e também estamos trabalhando a genômica do tambaqui para poder eliminar o problema da espinha Y, que traz um pouco mais de dificuldade para o consumo desse peixe, para que ele se torne cada vez mais palatável e acessível à mesa de todos os brasileiros. Por fim, nos meus últimos 3 minutos, e cumprindo com o tempo regulamentar, eu não poderia realmente finalizar voltando ao tema da nossa jornada pelo clima, né? Então, assim, ciência e agricultura, né, como parte da solução para o desafio climático brasileiro e global, olhando, né, como é que a gente olha para adaptação, mitigação e para garantir, acima de tudo, a segurança alimentar para as pessoas, né? Então, já falei que esse aqui é o tripé. Eu quero novamente não só convidá-los para conhecer a nossa página de tecnologias, para acompanhar nas redes sociais, especialmente no Instagram, né, todos os nossos diálogos, os que já no Instagram e YouTube, né, os que já aconteceram e os que estão por vir, que vai ser então o da Mata Atlântica na semana que vem. Nós vamos estar, já estivemos com diversos enviados da COP. Na semana que vem nós vamos estar com 2 enviados da COP, com o Roberto Rodrigues, que é enviado para a agricultura, e o Paulo Petersen, que é o enviado especial para a agricultura familiar e a agroecologia, estarão conosco lá, além de várias outras autoridades. A gente vai estar fazendo um diálogo internacional em Brasília no dia 10, chamando todas as embaixadas para poder mostrar o que a Embrapa já está oferecendo de soluções dentro dos diálogos nacionais
a COP. No dia 29, nós vamos estar entregando ao embaixador Correia do Lago uma carta da Embrapa expondo, né, os principais pontos, recomendações e desafios postos a partir de todos esses diálogos que temos feito pelo clima, como nos foi demandado na segunda carta do presidente da COP para os países.